Olá, bem-vindos a mais essa aula do Jesus Diário. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que olha, profundo e pode transformar casamentos. A missão divina do marido, de como ele pode inspirar e sustentar sua esposa num propósito que vem de Deus. Para a gente começar, vamos voltar para um momento que é chave nas Escrituras. Imagina a cena. Jesus encontra Pedro num momento de total fracasso, depois de uma noite inteira pescando sem pegar nada. Pedro se sente pequeno, um pecador. Mas Jesus, em vez de rejeitá-lo, redefine a identidade dele com essa frase: de agora em diante você será pescador de gente. Isso não é só um comando, é a entrega de um novo destino, de um propósito de vida. Tá, mas por que começar com essa história de Pedro? O que isso tem a ver com o casamento? É que essa interação entre Cristo e Pedro é um modelo perfeito. Não é só uma história bonita, é uma parábola viva de como um líder de verdade deve agir para inspirar propósito. É exatamente esse padrão que a gente vai explorar para o papel do marido. Sabe, na teologia existe uma figura muito forte: Jesus como o marido celestial da igreja. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele cuida, ele capacita e ele direciona a igreja para uma missão cheia de significado. E essa relação é a grande base para a gente entender a dinâmica do casamento cristão. E é aqui que o paralelo fica assim cristalino. Pensa comigo. Da mesma forma que Jesus olhou para Pedro e viu potencial ignorando as falhas, o marido é chamado a ver o potencial que Deus colocou na sua esposa. Assim como Jesus deu um propósito muito maior a Pedro, o marido deve inspirar sua esposa a encontrar e abraçar o propósito dela. E, o mais importante, assim como Jesus caminhou junto e sustentou Pedro em tudo, o marido deve ser essa base, esse apoio constante para a esposa. Beleza, mas como é que a gente tira isso da teoria e traz para a vida real, para o dia a dia? O primeiro passo de toda essa missão começa na mente e no coração do marido. Tem a ver com a forma como ele enxerga a sua esposa. Não é só sobre amor, é sobre ter uma visão espiritual. E aí vem uma pergunta que é fundamental. É para parar e pensar mesmo. O olhar para a esposa foca mais nas falhas, nas coisinhas do dia a dia que irritam, ou consegue enxergar além, vendo os dons, os talentos, o potencial que Deus colocou nela? A resposta para essa pergunta, honestamente, define todo o resto. Olhar com os olhos da fé na prática quer dizer o quê? Bom, significa reconhecer ativamente os talentos dela. Significa encorajá-la a usar tudo isso para a glória de Deus. É ajudar a esposa a identificar sua vocação, seja em casa, na carreira ou na igreja. E aqui tem um ponto crucial, gente. Não se trata de impor um caminho, mas de ser o maior apoiador da jornada que ela está construindo com Deus. Achar um propósito é incrível, né? Mas é só o começo da jornada. A missão contínua do marido é ser essa fonte de sustentação, um pilar de apoio que ajuda na perseverança. Exatamente como Jesus foi para os discípulos no meio das tempestades da vida. E como é essa sustentação no dia a dia? A gente pode pensar em três pilares, três coisas essenciais. O primeiro é o encorajamento espiritual, orar juntos, estudar a palavra. O segundo é o apoio prático, ou seja, dividir as responsabilidades para que ela tenha tempo e energia para florescer. E o terceiro, a presença constante, aquele apoio emocional, o ombro amigo nas horas de dúvida. E olha que interessante, isso aqui não é uma via de mão única, de jeito nenhum. Ao sustentar a esposa na missão dela, o marido está, na verdade, investindo na fundação do próprio casamento. Ele está fortalecendo a parceria, a confiança e a unidade do casal. Todo mundo ganha. Agora, vamos falar de uma palavra que às vezes é mal compreendida no casamento: liderança. No modelo de Cristo, liderar não tem nada a ver com ser autoritário ou ter o controle. Pelo contrário, tem a ver com inspiração. É uma liderança que serve, que ama e que motiva a esposa a alcançar todo o potencial que Deus colocou nela. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. A verdadeira liderança no casamento cria um ambiente seguro, sabe? Um espaço onde a esposa se sente livre e confiante para crescer, para sonhar, para seguir o chamado de Deus para a vida dela, porque ela sabe que tem um parceiro incrível ao seu lado. A lógica aqui é muito direta, é causa e efeito. É bem simples, na verdade. Se o marido ajuda a esposa a identificar os talentos dela, então ele está refletindo o exemplo de Jesus. Se ele apoia os sonhos e divide as tarefas, então ele fortalece a parceria dentro de casa. E se ele lidera com respeito e apoio, então ele a motiva a cumprir sua vocação. É uma coisa ligada à outra. E para que isso não fique só no campo das ideias, vamos ver algumas atitudes bem práticas, do dia a dia mesmo. Orar com ela e por ela.
Dividir as tarefas de casa de verdade. Usar palavras que constroem, que afirmam. Ser um ouvinte atento, especialmente quando ela está com dúvidas. E criar um ambiente em casa onde ela se sinta totalmente segura para sonhar e compartilhar ideias. Coisas pequenas que fazem uma diferença gigante. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. A missão não é só o marido apoiar a esposa e pronto. O objetivo final é muito maior. É a união dos dois, debaixo de um propósito divino que eles compartilham, construindo algo que vai além deles mesmos. Pensa no casamento como um time, uma equipe. No plano de Deus é exatamente isso. Os propósitos individuais se encontram para formar uma visão da família, uma missão que glorifica a Deus, que impacta a comunidade e que deixa um legado. A missão nunca é solitária, é uma colaboração. E o que seria essa visão compartilhada? Bom, pode tomar várias formas. Pode ser discipular os filhos juntos nos caminhos de Deus, pode ser servir na igreja ou na comunidade como um casal, pode ser simplesmente usar a própria casa como um lugar de hospitalidade, de amor. É viver a vida de forma intencional, como uma unidade. Então, se a gente fosse resumir a ideia central de tudo isso, qual seria? É que o marido é chamado para ser um catalisador, um agente que, através do amor, do apoio, do encorajamento, ajuda a sua esposa a florescer, a se tornar tudo aquilo que Deus a criou para ser. E quando ele age assim, seguindo esse padrão de Cristo, o resultado é triplo, é poderoso. Primeiro, ele honra a sua esposa da maneira que Deus a vê. Segundo, ele fortalece os laços do casamento, a aliança. E terceiro, juntos eles cumprem um propósito que é muito maior que o próprio relacionamento. E com isso, a gente volta lá para o começo, para aquela cena na beira do mar. A pergunta final que fica para a reflexão de cada marido é esta: como, a partir de hoje, é possível aplicar o exemplo de Jesus com Pedro e se tornar um pescador de gente dentro do próprio lar, inspirando propósito e vida na sua esposa? Uau, isso foi um resumo, uma síntese dessa visão tão poderosa. Para quem sentiu o chamado de se aprofundar ainda mais, com todos os detalhes, exemplos e fundamentos bíblicos, o material completo desta aula está disponível para os membros na plataforma do Jesus Diário. Muito obrigada pela companhia.